Espírito de Deus venha e fale conosco. Nós te damos total liberdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo bem. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Agradeço mais uma vez, pastor, pela oportunidade. Fico muito feliz por isso. Deus continua abençoando a minha vida, abençoando a nossa casa e o nosso ministério, né? Amém. É um frio na barriga, né? Falando pro Pedro hoje à tarde, Pedro, meu Deus do céu, velho, que frio na barriga, velho. Coração assim, ó, acelera. É uma responsabilidade, estar aqui em cima não é fácil, né? E levar a palavra de Deus, tá fazendo as coisas corretamente aí fora, para chegar em cima do altar, tá tudo certinho, tá tudo redondo, você falando corretamente o que Deus está pedindo para te falar. E é que tá aqui em cima é uma responsabilidade, né? Não posso dizer, não é uma forma, como posso dizer, travou. Mas estar aqui em cima às vezes aquele temor, aquela preocupação, né, de você levar corretamente uma mensagem de Deus para a sua vida. Então eu agradeço a Deus, pastor, obrigado pela palavra. O Senhor tem visto a minha casa, tem visto a minha família, tem visto quanto a gente tem se empenhado para buscar a Deus, para viver uma vida corretamente com Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, por estar fazendo parte, por estar me conduzindo, estar conduzindo a minha casa corretamente, nos caminhos do Senhor. Então eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família também. Eu sou muito grato a Deus por isso. Amém? Falando o que nós, Deus, fala no meu coração e quando nós vamos levar uma palavra, a gente fica, Deus fala, pelo amor de Deus, Deus ministra, e a gente tira aquele tempo, Deus vai falando, Deus vai ministrando. E eu vou falar hoje sobre Jonas, né? Uma palavra que entrou no meu coração, que Deus tem ministrado em mim, né? E eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Jonas, capítulo 1. Eu fiz um esboço aqui para acompanhar. É minha programação, né? É a parte do esboço e seguindo ela, né? Mas vamos lá. Jonas 1, capítulo 2. Amém? Eu vou ler a partir do versículo 1 aqui. A palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: disponha-te e vai à grande cidade de Nínive, que quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Eu vou parar por aqui por um instante. Todos já ouviram falar dessa passagem bíblica, né? Todos já ouviram um sermão, uma mensagem referente a Jonas, né? Sobre a Nínive, o que era Nínive, né? E Nínive era uma cidade, nós estamos falando aqui de Noé. Noé veio lá de trás, após o dilúvio, teve seus filhos, né? Sem, Cã, Jafé, né? E onde surgiu Nínive aí na história, né? Que um de seus filhos, Cã, né? Teve outros filhos chamado Cush, né? E Cush teve um filho chamado Nimrod, né? E Nimrod, né? Foi a quem, né, construiu. Isso nós estamos falando lá após o dilúvio, tá, irmãos? Lá atrás, Nimrod construiu, edificou essa terra chamada Nínive. E nós vemos que assim, começando lá de trás, Noé, homem de Deus, né? Que trouxe o qual Deus chamou para salvar a sua família da terra. E nós olhamos para isso e olhamos assim,
eles têm conhecimento, eles tinham conhecimento da verdade, da palavra do Senhor, eles tinham conhecimento do que o Senhor havia feito na sua casa, livrou eles e tudo mais. Isso por gerações, queridos. Nasce seus filhos de Noé e enfim, nasce depois os netos, bisnetos, e eles crescem sabendo que Deus salvou a geração deles, salvou a família deles. E nasce essa terra, Nínive. E hoje nós ouvimos falar, que é Nínive? Era uma cidade onde se pensava o mal ali tinha. Qualquer tipo de atrocidade, qualquer coisa ruim, qualquer situação estranha, era aquela cidade, porque fala que no verso 2, que até a sua malignidade subiu até a presença de Deus, de tão feia, de tão horrível que estava aquela cidade aos olhos do Senhor. E o tema, conversando com o Lin, e falando, Deus, eu precisava um tema da mensagem. Aí eu coloquei as consequências da desobediência. E eu fiquei pensando, Deus, uma cidade totalmente lá atrás, veio com gerações e gerações ouvindo falar que o Senhor salvou eles. E cresce uma outra geração que não está nem aí, que quer levar a vida da maneira que querem levar, destruindo famílias, matando um povo totalmente rebelde, um povo brutal, né? um povo violento, um povo malicioso. E eu, Deus, por que tanta desobediência? E eu fui pesquisar no dicionário o significado da palavra desobediência. Insubordinação. E aquele povo, eles iam crescendo de geração em geração, em cima de maldade, seus filhos, né? Seus filhos vendo aquela maldade, ia crescendo em cima da maldade. E Deus dá uma oportunidade para esse povo, para essa terra de Nínive, através de Jonas. Jonas, vai lá. E o que Jonas faz? A gente sabe a história, né? Não vou, por quê? Porque lá é terrível aquele cara, aquela cidade é horrível. Não, misericórdia. E talvez no coração de Jonas, como o Senhor vai salvar essa geração? Como o Senhor vai salvar esses povos que luta constantemente para destruir a nossa terra aqui? E às vezes assim a gente nos pergunta, né? Deus, como que você vai salvar aquele cara, aquele assassino, ou aquela pessoa má ali? E às vezes a gente toma dentro de nós essa atitude de Jonas, né? Deus, não vou pregar para ele, não. Eu não vou falar para esse cara ou para essa pessoa do seu amor. E Deus está falando para você, vai lá e faça. E você, não vou fazer. E no meio do caminho Jonas faz o quê? Se desvia, arruma um navio, paga-se a passagem e vaza lá para Tarsis. E no meio do caminho, o que acontece? Veio uma grande tempestade sobre o barco qual Jonas estava, que todos ali pensavam que ia morrer. E aí eu cheguei à seguinte conclusão e comecei a raciocinar. Quando Deus dá uma direção para nossas vidas, para a gente fazer, e a gente fica desobediente, não quero fazer, gera consequências. Quase gerou consequências terríveis
para os marinheiros que estavam conduzindo o barco. Quase eles morrem por conta de uma desobediência de um homem que Deus pediu para ele fazer e ele não fez. E isso é para nossas vidas, que eu levo isso para dentro de nós hoje. Tantas coisas que Deus tem pedido para a gente fazer, para a gente levar uma palavra, para a gente falar para a nossa geração, para a nossa família, e a gente não faz. Há consequências nisso, e nós temos que às vezes pensar, levar para o raciocínio. Há consequências sim. Houve quase consequências para aqueles marinheiros que não tinham nada a ver com o que Deus pediu para Jonas. Eles estavam apenas fazendo o trabalho deles de conduzir até uma cidade o seu barco, e entra Jonas fugindo de Deus, das ordens de Deus, e Deus vem a tempestade, rebenta o barco, e todos ali, se você ler depois o contexto e ler essa passagem de Jonas, você vai perceber que o barco quase foi para o beleléu, até que Jonas estava lá no barco em meio à tempestade, dormindo, descansando. O marinheiro foi até ele e falou: Jonas, que você está arrumando? O barco vai quebrar, vai todo mundo morrer, e você está aí tranquilo, de boa, o que está rolando? Até que descobriram que ele desobedeceu a ordem do Senhor. E o que fizeram com ele? Pegaram Jonas e lançou na água. Vai embora daqui. E na hora a tempestade cessou, acabou. E esses marinheiros estavam pensando ali: mano, quase nós morremos por causa desse cara. Ele desobedeceu uma ordem do Deus vivo e quase nós morremos por causa dele. E Deus tem falado isso no nosso coração: vai e faça o que tem que fazer. Deus tem ministrado, acredito que não tem falado só comigo, tem ministrado no meu coração, mas tem falado para você, no seu íntimo, no seu particular, na sua casa, na sua família. Vai, prega o evangelho, vai e faça o que você tem que fazer, ou senão sua família vai ficar perecendo. Até quando? Os seus filhos, seus netos, bisnetos, vai ficar perecendo até quando? E essa palavra começou a gerar no meu coração, falar sobre a desobediência e insubordinação de Jonas. E até que Jonas cai na água, né? E Deus, com a sua misericórdia, Deus é misericordioso, né? Vai lá e um peixe grande, né? E muitas vezes, muitos nós, né? Uma baleia, o que você acha? Hoje no nosso dia a dia, o único peixe grande que a gente sabe que tem no mar é uma baleia, né? Mas a gente não conhece lá, né? O fundo a fundo dos oceanos, dos mares. Que peixe é esse, né? Engoliu ele e levou ele. Aí, quando ele é engolido por esse peixe grande, ele cai em si. E ele cai em si assim: Deus, o que eu fiz? Me perdoa. E gerou arrependimento no coração de Jonas. E o legal da história é que depois de 3 dias, Jonas na boca desse peixe, né, dentro desse peixe, Deus pede para que esse peixe vomite, né? Dá ordem para esse peixe vomita, e ele cai na cidade de Nínive. E Jonas sai, né? Demorava, acredito que na Bíblia fala que demorava praticamente 3 dias para ele partir toda a cidade, e ele pregando, né? Falando da palavra do Senhor, né? Arrependei-vos. E isso gerou, nessa geração onde estava tudo destruído, onde havia povo violento, onde havia povo malicioso, onde havia povo brutais, essa geração, queridos, entendeu
entendeu que eles precisavam mudar a trajetória dos caminhos deles, senão eles seriam destruídos. E houve salvação ali, porque depois de um tempo, né, se você continuar a ler, e outras histórias falam que Nínive foi destruída depois. Mas falando dessa geração, da geração o qual Jonas chegou ali para pregar, para falar, eu acredito que muitos ali se arrependeram. Acredito que muitos ali se converteram ao Senhor, deixaram de seguir as suas velhas práticas e passaram a seguir ao Senhor. E o interessante que chama mais atenção, trazendo isso para nossas vidas nos dias de hoje, né? Deus dá uma ordem para nossas vidas, que nós tenhamos coragem, ânimo, força, que sejamos corajosos para anunciar o Evangelho, para falar do Evangelho, para ministrar o que precisa ministrar, para colocar em ordem o que precisa ser colocado em ordem, né? E Jonas desobedeceu, e veio a segunda voz do Senhor, que fala lá em Jonas 3. Então a palavra do Senhor Yahvé veio a Jonas pela segunda vez, com esta orientação: levanta-te agora mesmo, levanta-te e vá agora mesmo à grande cidade de Nínive, e assim que chegar lá, prega contra ela a mensagem que eu mesmo haverei de te entregar. E Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. Deus tinha um propósito para aquela grande cidade, cuja extensão levava até 3 dias para percorrer. Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro, proclamando: eis que daqui 40 dias Nínive será destruída. Então os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral, e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram como uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive tomou conhecimento da pregação e de tudo o que ocorria na cidade, ele se levantou do trono, tirou um manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. E então proclamou em Nínive: eis que por decreto do rei e de seus nobres fica proibido a todos homens ou animal, bois ou ovelhas, provar de qualquer alimento. Portanto, não havereis de comer e nem beber nada. Cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais. E todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho e toda a sua atitude violenta. Talvez Deus volte sua face para nós, se arrependa e acalma o furor da tua ira, de modo que não sejamos destruídos. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos e abandonaram a violência, e entendeu orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Acredito que quando nós estamos dispostos a pagar o preço realmente, né? Mesmo que Jonas ficou meio desesperado, apavorado, com medo, e falar: não vou, é um povo louco, um povo brutal, vai me pegar, e Deus falando: vai, Jonas, eu darei uma palavra, eu colocarei uma palavra na tua boca. Isso para nossas vidas, queridos. Vai, avança por objetivo, pregue onde tem que pregar, fale o que tem que ser falado,
porque assim nós vamos conseguir levar uma geração, o qual nós vivemos hoje. Nós estamos vendo uma geração totalmente corrompida, totalmente sem temor, uma geração que não está nem aí e que leva a sua vida como vai levando, vou levando, e que tenhamos essa disposição dentro do nosso coração, essa coragem de partir a cidade e ir lá e pregar o evangelho e dizer: se arrependa dos seus maus caminhos. Que isso possa entrar dentro de nós, queridos, que essa mensagem de Jonas, de ter traçado a cidade de fora a fora: arrependei-vos dos seus maus caminhos, arrependei-vos, que ela venha chegar no nosso coração, que possamos dizer: essa nação, esse Brasil, essa cidade bebedoura, arrependei-vos dos seus maus caminhos, enquanto é tempo, que tenhamos que sejamos homens e mulheres corajosos a sair para fora da igreja e encontrar o nosso vizinho e dizer: arrependei-vos dos seus maus caminhos, e encontrar o nosso irmão ali no trabalho e falar: arrependei-vos, meu amigo, arrependei-vos. Porque eu acredito que quando a gente se dispõe a fazer realmente aquilo que está no coração de Deus, aquilo que realmente precisa ser feito, eu acredito que as coisas funcionam, e como aconteceu em Jonas, houve salvação. Eu acredito que naquela geração houve salvação para aqueles que realmente desejaram, se proporam a se arrepender corretamente dos seus maus caminhos, né? E que essa palavra venha entrar no nosso coração, queridos, de ter a coragem, a coragem que eu digo de Jonas, de falar assim: Deus, ok, eu errei de não ter seguido a sua voz, eu desobedeci, né? Teve as consequências, né, para Jonas, mas eu errei, desculpa, perdão, Senhor. Ele se humilhou, se ajoelhou, ficou perante o Senhor: Deus, me perdoa dos meus maus caminhos, me perdoa, Senhor, de não ter ouvido a tua voz, me perdoa, Senhor, de o Senhor ter falado uma vez, eu não ter ouvido e eu fui para outra cidade, me perdoa. Que a gente tenhamos esse coração de saber reconhecer que a gente erra, que a gente desobedece, que a gente é um ser humano e erra constantemente. Nós não somos homens perfeitos, e que tenhamos essa convicção dentro de nós, que se nós estivermos essa convicção, essa certeza de que a gente pode ser homens corajosos, ser homens obedientes ao Senhor, acredito que essa geração que está aí fora, eles vão reconhecer Jesus como o único Salvador da vida deles. Eu creio nisso, né? E para finalizar, eu não sei porque eu estou um pouco nervoso, mas para finalizar, né? Depois eu vi um pouquinho da história de Nínive, né? E Nínive fala que depois de outras gerações, né, vieram os profetas Naum e o profeta Sofonias, porque Nínive voltou a praticar aquilo que o Senhor pediu para eles pararem de fazer. Nínive, em outras gerações, continuou praticando as suas violências físicas, povos maliciosos, povos brutais na época. E veio a palavra do Senhor através de Sofonias ali. Depois, se vocês continuarem, se vocês continuarem a ler ali Jonas, o profeta Naum, depois Sofonias falando, vocês vão perceber que Nínive sofreu, e sofreu
arduamente. Aí o que a geração passada não quis, né? Essa geração nova que veio a Nínive não quis levar as coisas a sério e teve consequências e foram totalmente destruídos. Trazendo isso para nossas vidas, né? Que nós venhamos entender claramente, né? Que essa geração que está aí fora, eles precisam urgentemente, queridos, urgentemente, através da minha vida, através da sua vida, entender que eles precisam se converter dos seus maus caminhos, todos os dias, e que nós venhamos também se converter dos nossos maus caminhos todos os dias, e que isso venha a ser constante nas nossas vidas, um arrependimento, um quebrantamento constante dentro de nós, para que possamos estar disposto a quando o Senhor dizer, vai e fala, nós tenhamos a coragem e a força de dizer, vá e se converta dos seus maus caminhos. Eu gostaria de compartilhar algo no meu coração que aconteceu há um tempo atrás, de ouvir a voz de Deus e fazer o que tem que ser feito. Eu falo isso não para me engrandecer, porque aconteceram duas situações, e eu só comentei uma situação com o pastor e com um grupo de irmãos na oração. Foi quando a minha tia Elza estava no hospital, e ela foi para a UTI, e eu cheguei, eu queria visitá-la, e quando eu cheguei para visitá-la, eu vendo aquele monte de pessoas assim, tudo na UTI, aquela coisa chata, desconfortável, família de um chorando, a família de outro, tal. E eu falei, e a minha tia naquele momento estava sentada, e eu olhando, observando toda a situação, e eu falei, Deus, tia, deixa eu orar pela senhora, né? Porque isso não estava fazendo mais parte do meu cotidiano, em orar pelo enfermo, em orar um pelos outros, não estava. Falei, tia, deixa eu orar pela tia. E comecei a orar por ela naquele momento, e eu saí, depois de ter terminado a visita, orei, fui embora, e aquilo dentro do meu coração, como que você não vai orar pelo aquele outro irmão, por aquela outra paciente que está ali, por aquela outra senhorinha que estava ali sozinha, por aquele outro homem que estava ali em coma, e outros familiares estavam olhando, como que você não vai orar? E sabe onde eu estava? Eu já estava dentro do carro, lá embaixo, ligando o carro para ir embora. E agora, o que eu faço para voltar lá em cima? Coragem, vai, e o coração fervendo, vou, não vou, carro liga, carro não liga, desligo o carro, fico pensando, vou, não vou, até que eu vou, já tudo lá embaixo. Como que eu vou subir lá no terceiro andar agora, sala de UTI, tudo fechado? Fui. Moço, preciso conversar lá em cima na recepção, preciso voltar lá urgente, no terceiro andar lá. Aí a moça, então vai lá, rapidinho. Apertei a campanha, o elevador, subindo com o elevador, e eu... Por que eu não fiz isso na primeira vez que eu estava sentado aqui com a minha tia orando? Porque eu não fiz isso, tive que passar por toda uma situação, de ir lá no carro, voltar, de estar com o coração tremendo aqui, batendo forte. Não precisava disso, porque eu não fiz isso lá na hora que eu estava com ela sentada orando. Aí cheguei lá, a sala da UTI fechada, acabou a visita. Aí eu bati, veio a enfermeira, o que foi? Falei, moço, deixa eu te contar uma coisa, eu preciso orar por aquele senhor que está ali, e é que eu estou sentindo o coração, e eu estava indo embora com o meu carro. Você deixa eu entrar? Posso entrar? Ela, só um minutinho que eu tenho que pedir para a família. Aí a família pediram, a família autorizou, e eu fui lá, era o senhor Gilberto, lembro do nome dele até hoje. Eu fiz o que fez, orei por ele, intercedi, pedi a salvação. Não sei se ele era cristão naquele momento, mas eu acredito que não.
E aproveitei e orei pela senhorinha. Ela falou: pensei que você não ia orar por mim. Você veio aqui e orou pelaquela senhora e você não orou por mim. Eu pensei que você não ia fazer. De tão carente que estão as pessoas hoje pedindo, precisando de algo que nós temos para dar, para oferecer. Nós temos isso. E naquele momento eu orei para um, aí eu falei: vou orar para o outro, vou orar para o outro. Que a enfermeira, não, tá bom. E até que deu certo, orei por todos. Aí contei o testemunho depois para o pastor, aqui no grupo de oração, né, da necessidade que anda as pessoas aí fora por uma oração, a necessidade que anda as pessoas aí fora por talvez um abraço, um aperto de mão, né? E essa foi a parte legal. Eu ouvi a voz de Deus, fui lá e fiz. Que joia! Me senti depois assim, um tipo de um alívio. Nossa, cumpri o que tinha que ser feito. 2 dias, 3 dias depois, Beatriz me liga: onde você está? Estou chegando em casa. Eu estava chegando no Pazeto ali, no Cláudio, para quem conhece o Cláudio, virando a minha rua para entrar na Carlos Catelli. E antes de entrar na minha rua, eu senti no meu coração: segue reto e vai lá no Santa Terezinha e procura quem é o traficante bam da boca. E naquela hora a Beatriz, eu falei para a Beatriz, eu cheguei em casa, e a Beatriz: onde você está? E eu: estou chegando. E isso na hora, automático, dentro do meu coração: vai lá. E eu assim: mas como que eu vou lá? A Beatriz está esperando, como que eu vou chegar em casa? Eu vou falar para a Beatriz que eu não estava lá, que eu fui lá orar. E aquela incerteza do medo de ir num bairro estranho, de um bairro que não é do nosso cotidiano, todo dia frequentar. Sabe o que eu fiz? Uma coisa que não deveria ser feito. Eu não fui. E eu posso te falar uma coisa? Isso bate em mim até hoje. Isso mexe comigo até hoje. Por que eu não fui? O que aconteceu? Eu não sei. Eu senti no momento em ir lá para levar uma palavra. Se ele estava precisando de uma palavra, se era o momento da conversão dele, e eu não fui. E eu vou te dizer uma coisa: não seja como Oséias, não seja como